Olá pessoal, hoje eu vou falar nessa live um tema bem importante que é sobre a prevenção da hérnia de disco. Um assunto muito importante, muito interessante que muitos pacientes deveriam saber, porque a gente sabe que é um assunto de grande importância para todo mundo. E essa live aqui, se você já tem hérnia de disco, né? Se você não tem hérnia de disco, mas tem sintomas de dor lombar ou de dor ciática, também é uma live importante, porque muitos pacientes, como eu disse nas outras vezes, são assintomáticos. Então as dicas que eu vou deixar para hoje aqui com vocês vão ser muito importantes. Porque ela basicamente fala sobre a prevenção da hérnia de disco, que é um assunto muito pouco falado. No geral, a gente fala muito sobre diagnóstico, sobre o tipo de dor, sobre os tratamentos que são feitos para o paciente que já tem o sintoma já presente, e muito pouco a gente fala sobre o que há de mais evidência em relação à prevenção da hérnia de disco, que eu acho que é o grande foco que a gente deveria ter, né? Então, o grande foco de todo mundo deveria ser na prevenção. A gente sabe que se a gente focar na prevenção, a gente evita o acontecimento de uma patologia mais séria e provavelmente melhora a qualidade de vida desse paciente. Então, melhora a história natural da vida desse paciente. Então, a gente tem que pensar muito na prevenção. Então, boa noite a todo mundo. E, obviamente, existem algumas formas de prevenção da hérnia de disco, desde a vida, que a gente deveria aprender desde lá de quando a gente é criança. Então, isso deveria ser muito importante, assim, deveria ser tema das escolas de ensinamento para todo mundo, nas aulas de educação física e principalmente nas escolas, assim, porque se a gente tivesse esse conhecimento lá quando a gente é mais jovem, né? Se a gente tiver esse conhecimento, provavelmente a gente vai ter uma menor incidência de hérnia de disco no futuro e uma melhor qualidade de vida. Então, eu vou falar hoje, tá, sobre a prevenção, e eu dividi nesse início aqui da live, antes que comecem a vir as perguntas, e no fim depois eu acabo respondendo essas perguntas, eu dividi então esse tema da prevenção da hérnia de disco em 10 dicas, tá? Então são 10 dicas que eu vou dar aqui para todo mundo então que tem hérnia de disco e está sintomático, então está sem sintoma por enquanto, porque aquele paciente que está em crise, muitas vezes ele já está numa situação mais difícil, ele já está numa situação que a gente precisa tirar ele da crise, precisa tirar ele da dor aguda. Muitas vezes a prevenção não cabe muito para esse paciente, tá? Mas aquele paciente que já teve uma crise de dor lombar, já teve uma crise da hérnia de disco, passou pela fase aguda, que é a fase de dor, e se encontra agora numa fase de remissão dos sintomas, com um sintoma mais moderado, mais leve ou até assintomático, esse paciente ele deve seguir à risca essas 10 dicas para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e para que ele tenha menor chance da hérnia de disco retornar, então ter uma recidiva daquela hérnia de disco e uma menor chance de ter uma piora clínica no futuro. Então, a gente tem que focar nessas 10 dicas, tá? Eu vou começar falando pela primeira, que na minha opinião é das mais importantes, é a mais importante, não é à toa que eu deixei como primeiro lugar, tá? Que é os exercícios físicos, tá? Então, todo mundo que tem hérnia de disco necessariamente deve fazer exercício físico. Não deve fazer exercício físico em excesso ou com muita carga, né? Com muito peso. Mas o foco é o fortalecimento da coluna lombar, da coluna cervical, do tórax, né? Uma melhora nos seus alongamentos. Então, uma mistura de fortalecimento muscular com alongamento, né, vai fazer com que a coluna e com que o mecanismo de locomoção do paciente fique melhor. Consequentemente, isso vai fazer com que o paciente tenha menor
desgaste das articulações, né? Menor sobrecarga nos discos intervertebrais, fazendo com que esse paciente não force muitos discos, force de uma forma mais harmônica, tá? Fazendo com que ocorra uma degeneração, um desgaste natural, né? Conforme o envelhecimento, e não um desgaste desigual e prematuro, assim, precoce, fazendo com que esse paciente tenha uma hérnia de disco. Então, o exercício físico, a gente sempre bate nessa tecla. E quando eu falo em exercício físico, a gente não pode ser assim, um exercício, eu jogo futebol uma vez na semana, eu faço aula de dança 2 vezes na semana. A gente sabe que futebol, dança, esportes, basquete, vôlei, são esportes bem importantes, mas em geral, quando a gente fala em exercício físico de prevenção da hérnia de disco, a gente fala em exercícios de condicionamento físico, tá? Que são exercícios que dão mais alongamento, dão mais reforço muscular adequado para cada porção da coluna. Então, na região lombar, por exemplo, fazer exercícios de abdominais que façam reforço na região cervical, melhora da postura torácica e alongamentos da região cervical. Então, normalmente a gente precisa do exercício. Quando a gente fala em exercício, a gente precisa de um profissional que vá nos dar orientações sobre qual o melhor alongamento e o melhor treino, vamos dizer assim, para cada caso. Então, é importante ter esse foco com algum profissional junto para ajudar. Então, a gente sabe, por exemplo, exercícios como musculação é um exercício muito importante para a hérnia de disco. Exercícios como pilates, tá? Que são exercícios que têm um condicionamento físico global, é um exercício que alia alongamento com reforço muscular, e ele é muito importante. Outro exercício físico que eu gosto muito é o treinamento funcional, que são aquelas sequências de exercício como se fosse um circuito, né, com um profissional, sempre com um profissional olhando e ficando atento a cada paciente, para que esse paciente faça os exercícios da melhor forma e para que ele não tenha uma piora, né, tenha uma lesão num exercício que a gente está fazendo, para a melhora do condicionamento físico. Então, assim, é fundamental ter um profissional cuidando desse paciente, né? Não é um paciente comum que está chegando na academia e quer fazer exercício e tem nenhum sintoma. Então, esses pacientes com hérnia, eles têm que ser acompanhados por um profissional. Então, a gente sabe que isso é bem importante. Outros exercícios que eu gosto muito na água, que tem condicionamento físico: natação, hidroginástica, né? São 2 exercícios que têm condicionamento. A gente sabe que tem yoga, tem outros exercícios também que ajudam a fazer esse fortalecimento e o alongamento da coluna de forma adequada. E a gente sabe que muitas vezes o ideal para um paciente não é o mesmo para outro paciente. Tem paciente que gosta mais de água, tem paciente que gosta mais de musculação, tem paciente que gosta mais de pilates. Então, assim, isso tem que estar adequado com as características, né, desse paciente, ver o que ele prefere fazer e adequar esse tratamento ao que ele prefere. Muitas vezes os pacientes assim preferem até fazer 2 desses exercícios, que seria ótimo, né? Por exemplo, fazer um pilates uma vez na semana, 2 vezes na semana, e uma musculação outras 2 vezes na semana. Então, misturar esses exercícios de condicionamento, e no final, o que daria para fazer também, depois de o paciente já com reforço muscular adequado e com alongamento adequado em algum tempo assintomático, ele retomar suas atividades físicas, como eu chamo mais de hobby: futebol, dança, vôlei, enfim, essas atividades físicas que exigem mais do físico. Então, eu aconselho um período anterior de exercício, de condicionamento, para depois, posteriormente, esses exercícios mais específicos. É óbvio que cada caso é um caso, mas a gente sabe que o exercício é fundamental, é o primeiro, é a principal, né, ferramenta que a gente tem para a prevenção da hérnia de disco. A segunda dica que eu vou dar hoje, ela é referente à ergonomia. Então, a gente sabe, hoje em dia, todo mundo que está, né, trabalhando, normalmente está com algum envolvimento no mundo digital. Então, celular, computador é uma coisa muito frequente, praticamente nenhuma profissão hoje em dia não consegue trabalhar sem esse tipo de ferramenta. E a gente sabe que junto com isso vem a questão da postura, a ergonomia,
nesse ambiente. Então, assim, cuidar, e isso é difícil o paciente às vezes fazer, porque ele precisa que alguém observe o ambiente de trabalho dele e dê alguma dica para ele. Por exemplo, olha, tua cadeira está muito baixa, teu encosto tem que ficar mais para trás, tem que ficar olhando, a tela do computador tem que aumentar, levantar essa tela para que tu consiga ficar de uma postura, uma cervical mais suave, não tão inclinado, apoios para o mouse, apoio para a perna, levantar, botar algum suporte no pé para que a gente fique com o pé um pouquinho elevado para aliviar a pressão na região lombar. Então, assim, a questão da ergonomia é bem importante, e porque assim, muitos pacientes passam a maior parte do dia, às vezes, fazendo isso, às vezes 8, 10 horas trabalhando no computador, e ainda mais hoje com home office, que a gente aumentou então as horas trabalhadas em casa, né, do que era como quando trabalhava nas empresas, por exemplo, ou no trabalho normal. Então isso é bem importante que a gente tenha essa ideia da ergonomia, tentar achar uma melhor opção de mesa, computador, de altura de computador, de cadeira, enfim, para que tu não tenha uma sobrecarga nas regiões onde tem a hérnia de disco. Então a segunda dica é a ergonomia. A terceira dica é bem importante também, é a questão do peso corporal. E quando a gente fala em peso corporal, é meio óbvio, né? A gente sabe, eu sempre dou aquela analogia de se tu imagina um carro com um carro simples, pequeno, com um pneu pequeno, se tu bota o dobro de peso em cima desse carro, aquele pneu vai gastar de uma forma mais precoce do que deveria. Então a gente sabe que o peso corporal acima do padrão daquele corpo vai fazer com que os discos, não só os discos, né, mas todas as articulações que estão presentes no corpo aumentem a degeneração. Como a gente está falando especificamente da hérnia de disco, a gente sabe que pacientes que têm sobrepeso e obesidade durante muito tempo acabam degenerando mais precoce, então acaba ocorrendo um desgaste mais precoce desse disco e das articulações, fazendo com que o paciente tenha mais dor. Mas o que a gente fala assim, como é que eu vou saber o meu peso ideal? A gente sabe que é muito difícil de saber o peso ideal dos pacientes, cada paciente mais ou menos sabe qual que é o seu peso, mas porque isso envolve muita questão emocional junto, questão de bem-estar, questão de se sentir bem, mas o que a gente sabe de forma objetiva, que não é o peso na balança, aquele peso que a gente sobe na balança e vê quantos quilos tu está pesando, não é isso que a gente fala. Quando a gente fala a questão do peso, a ideia que eu tenho, que é a ideia mais moderna, é a relação que a gente chama que hoje tem um aparelho que chama bioimpedância, que faz a porcentagem de massa magra e massa de gordura. Então a gente tem que buscar uma porcentagem menor de massa de gordura corporal em relação, em detrimento à massa magra. Então às vezes tem pacientes que têm um peso um pouco alto, né, se a gente for comparar naquele índice que é o IMC, né, e muitas vezes é um paciente mais com um tronco maior, com uma musculatura mais desenvolvida, e se a gente for ver o IMC dele é um paciente obeso. Só que normalmente esse paciente tem mais musculatura. É óbvio que um paciente com muita musculatura, muito peso, também pode degenerar mais os discos. Então a gente sabe que existe um meio termo entre essa relação. Por isso que é importante, quando a gente tem um paciente com sobrepeso na nossa frente, a gente ter a ideia que esse paciente precisa de ajuda para diminuir esse peso. Então, assim, não é necessariamente só isso isolado, né? Mas a gente sabe que o peso corporal é muito importante para a melhora do condicionamento desse paciente, para diminuição da carga que esse disco está sofrendo durante o tempo, fazendo com que esse disco ganhe maior tempo de sobrevida e não tenha uma degeneração precoce como nos pacientes com obesidade que a gente vê. Então, pacientes às vezes com 20 anos, 30 anos, já com uma degeneração discal de um paciente de 40, por exemplo. Então, isso é bem importante. Eu sei que tem muitos pacientes, a gente sempre bate na tecla,
Não é a forma isolada, tá? Não necessariamente o paciente emagrecendo, ganhando essa proporção de mais massa magra do que massa de gordura, ele vai diminuir os sintomas, mas assim é um dos quesitos que faz com que a gente tenha a prevenção, que esse é o grande foco da live de hoje. Prevenção, então, a gente tem muito a ver com diminuição desse peso corporal e diminuição da sobrecarga do disco, tá? Então, esse é a terceira dica. A quarta dica que eu dou são os cuidados posturais. Então, o que é o cuidado postural? Então, todo o cuidado que tu vai ter fazendo as atividades diárias, né, que são normais para qualquer pessoa, como, por exemplo, levantar da cama, o jeito de se levantar, que o ideal é se levantar de lado, dobrar os joelhos, virar de lado, sentar e sair da cama. Por exemplo, quando cai alguma coisa no chão, como é que é o jeito, como é que é a maneira daquele paciente se abaixar e pegar aquele objeto? O ideal é se agachando, pegando aquele objeto, subindo, né, e segurando o objeto próximo do corpo quando é um objeto muito pesado. Então, existem técnicas que a gente aprende, tá, para fazer isso. Por exemplo, vou levantar um peso, né, mais pesado, uma cadeira, eu tenho que inspirar, endurecer o abdômen, fazer a manobra, pegar aquele objeto, levantar, expirar. Então existem técnicas para a gente fazer esses movimentos do dia a dia. Como é que eu vou aprender isso? Isso é difícil, tá? Não é tão simples assim de falar e pegar, não é uma coisa assim tão direta, mas ela envolve muito essa questão do treinamento físico. Então, assim, esse treinamento que a gente tem, tanto musculação, pilates, treinamento funcional, a gente vai aprendendo, e principalmente com os profissionais hoje em dia que são bem dedicados a essa área da coluna, a gente vai aprendendo esses movimentos que são corriqueiros, né, no nosso dia a dia, de forma correta, fazendo com que a gente tenha uma prevenção, né, da sobrecarga nos discos vertebrais e diminuindo a probabilidade de ter uma hernia de disco. Então, assim, é importante a gente ter esse período. Eu gosto de falar para alguns pacientes, às vezes, assim, quando a gente vê que o paciente não tem uma regra direita, assim, sobre como que se abaixa para pegar um peso, como é que se faz para sair da cama, que a gente tem alguns tratamentos com fisioterapia que nos ajudam a isso, o RPG nos ajuda a isso, e eu acho que um dos exercícios mais difundidos hoje, o Pilates, nos ajuda muito nisso. Então eu sempre falo para os pacientes que vale a pena passar uma temporada fazendo esses tipos de exercícios que nos fazem uma percepção do nosso corpo, então uma consciência corporal. Eles nos dão essa consciência de eu estar sentado, inspirando, meu abdômen está rígido e eu estou segurando a parte do corpo junto com a minha coluna. Se eu estou com o abdômen flácido, né, não estou forçando, provavelmente a minha coluna vai ficar sobrecarregando. Então, isso é bem importante, é difícil de treinar, mas não é tão difícil assim, é difícil de treinar sozinho, mas se tu tiver um profissional junto que faça esse acompanhamento, normalmente profissional de fisioterapia, de educação física, que vai te orientar em relação a isso e melhorar esse condicionamento físico, vai fazer com que você consiga ter uma melhor, né, uma melhor evolução da coluna fazendo atividades do dia a dia. Por exemplo, se abaixar para pegar um peso, ir no supermercado carregar sacolas. Então, são coisas corriqueiras, a gente não tem como parar de fazer isso. Pegar uma criança, por exemplo, do colo, pegar uma criança no berço, dar um banho, por exemplo, dar um banho num cachorro. Bom, então são tantas coisas que a gente faz no dia a dia, que se a gente tiver essa consciência, vai fazer com que a gente divida a sobrecarga que vai ter na coluna com a musculatura do corpo, fazendo com que aquela carga na coluna seja diminuída e fique dividida com a musculatura, fazendo com que a coluna não sofra tanto. Então esse é um grande objetivo, a gente deveria aprender isso lá na escola, que nem eu falo, esses cuidados posturais deviam ser matéria de criança lá nas séries iniciais, enfim, para que a gente pudesse aprender esses mecanismos de proteção da coluna vertebral que nos evitariam grandes problemas no futuro. Então isso é bem importante, os cuidados posturais
são muito importantes na prevenção. Então, o cuidado postural é a quarta dica na prevenção da hérnia de disco. A quinta dica que eu vou trazer aqui é em relação à hidratação. O que eu vou falar agora assim, não é nada científico, tá? Não tem nenhum estudo científico que mostre que a hidratação aumente, né? Por exemplo, aquele paciente que já tem um disco preto degenerado, né? Um disco já com degeneração e desidratado muitas vezes, esse paciente não necessariamente, ele pode tomar 10 litros de água por dia e esse disco não vai se reidratar. Então, não é nesse sentido que a gente fala de regeneração do disco. A hidratação, ela, em tese, ela não funciona, tá? Mas quando a gente fala em prevenção, então aquele paciente que tem uns discos normais, discos hidratados, esse paciente tem que necessariamente manter uma hidratação boa, né? Porque a gente sabe que com a desidratação, hoje em dia tem muita gente que não toma água de uma forma corriqueira, então a gente precisa tomar água e acaba fazendo com que esse paciente tenha uma desidratação e a longo prazo, obviamente, um paciente com desidratação mais crônica e que não tem aquele costume de beber água, ele, obviamente, ainda associado a isso, ao estresse da coluna, a má postura, isso vai fazer como um componente adicional numa desidratação e numa degeneração discal. Então, a gente sabe que a hidratação é fundamental, tá? Não só para o bom funcionamento do corpo humano, com o funcionamento dos rins e do sistema imunológico, por exemplo, mas também na região da coluna vertebral. Então a hidratação é bem importante, tá? Essa é a quinta dica que eu queria dar. A sexta dica, tá? É uma dica que a gente vai dar, eu vou dar, claro, mais para as mulheres, que é a questão do salto alto. Então, tem muitos pacientes que trabalham em empresas que elas necessariamente precisam estar com uma vestimenta mais social e precisam usar o salto como forma como se fosse um uniforme de trabalho, né? E elas não podem usar um sapato mais baixo. E essas pacientes, a gente sabe que salto alto de uso diário é muito prejudicial para a coluna. Por que isso? A gente sabe que quando a paciente fica no salto alto, né, ela faz uma elevação do calcanhar, dessa parte posterior. No momento que levanta o calcanhar, a lordose lombar, que é aquela curva que a gente tem aqui na parte lombar, ela aumenta, tá? Então, o paciente que é muito reto, normalmente aumenta aquela lordose. O paciente que já tem uma lordose normal, ele aumenta mais ainda, tá? Então, isso obviamente não é de um uso ou de um uso eventual em uma festa no fim de semana, mas aquela paciente que usa constantemente, diariamente, um salto alto, ela faz, fora a alteração do tendão, que encurta esse tendão, que é o tendão de Aquiles, o uso diário faz com que o paciente tenha um aumento da lordose lombar. Esse aumento normalmente faz com que a biomecânica da coluna lombar seja alterada, fazendo com que muitas vezes esse paciente tenha um desgaste desigual. Então a coluna ela já é feita na posição, né, na biomecânica normal de cada indivíduo, que isso é individual. A gente sabe que tem pacientes que são muito retos na lombar, tem pacientes que têm muita lordose, mas o corpo já está equilibrado, né? Então quando a gente usa um salto alto, isso faz com que aumente a lordose e possa ocorrer uma desidratação, uma degeneração mais precoce nesse paciente. A gente sabe que isso de uso diário é bem ruim, mas obviamente o uso eventual não vai trazer nenhum problema maior assim, para o paciente. Então é importante ter essa ideia do salto, então procurar evitar saltos muito altos. Eventualmente saltos de até 5 centímetros são permitidos, né? E idealmente nesses pacientes que têm muita dor usando o salto, é um sinal de realmente, a dor na região lombar é um sinal de realmente que aquele salto está fazendo mal. Então a ideia é procurar não usar muito tempo o salto alto, certo? Então essa é a sexta dica, tá? A sétima dica é uma dica que tem muitas pessoas que não sabem, tá? Que é a questão do tabagismo. Então, aquele paciente que é tabagista, né, pesado,
de muitos anos, esse paciente tem um aumento da degeneração dos discos. Por quê? Porque existem assim, no cigarro, existem vários componentes químicos, tá, que alteram a vascularização. Como se eles diminuíssem os pequenos vasos que chegam em todo o corpo. Então, a gente sabe que existem doenças vasculares que eles causam, né? E como essa vascularização está alterada, a microvascularização, aqueles vasos pequenininhos que a gente não enxerga a olho nu, esses vasos acabam diminuindo o aporte sanguíneo em diversas partes do corpo. A gente sabe, por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia e tem um corte, o tabagista, ele tem maior chance desse corte não cicatrizar de uma forma boa, né? Por causa dessa microvascularização, desses vasos, que é onde chega o sangue, não estarem totalmente bons, tá? Quando acontece na coluna, a mesma coisa, tá? Então, o paciente vai ter, ele é tabagista, a microcirculação dele está afetada e ele vai ter pequenos traumas diários, vai rotar o corpo, vai se abaixar e eventualmente pequenos traumas que são comuns de acontecer. Nesse paciente que é tabagista, ele vai ter um potencial menor de regeneração, de cicatrização e eventualmente de circulação desse disco, fazendo com que o disco degenere mais precocemente. Então é clássico o paciente tabagista ter aumento de incidência de hérnia de disco. Então a gente tem que trabalhar, se o paciente é tabagista, procurar parar com o tabagismo, tem alternativas, tem profissionais que a gente pode ir atrás para ajudar nesses casos, psicólogos, tem medicamentos, enfim, que a gente faça um bom tratamento em relação a isso, tá? Então o tabagismo é o sétimo, tá? A oitava dica que eu vou dar é em relação à movimentação, tá? Movimentos repetitivos com a coluna lombar, né, e coluna cervical são muito prejudiciais, tá? Então, quais são os movimentos que a gente são perigosos? Então, movimentos de flexão e extensão do pescoço, rotação do pescoço de forma repetitiva e contínua diariamente na região lombar e cervical são prejudiciais. A gente sabe que tem alguns pacientes, eu me deparo muitas vezes no consultório, que trabalham em empresas que têm ele tem um trabalho que é de movimentação repetitiva. Ele tem que pegar uma peça, botar aqui, pegar uma peça, botar aqui. O dia inteiro fazendo esse movimento de rotação, movimento de flexo e extensão, algumas vezes com a coluna lombar e além disso às vezes associado com peso. E a gente sabe que óbvio que isso não é de um dia para o outro que acontece, mas se a gente pegar um paciente que tem lá 10 anos, 20 anos fazendo um trabalho com repetição excessiva dos movimentos da coluna, vai ocorrer uma degeneração mais precoce do que naquele paciente que não está fazendo aqueles movimentos repetitivos. A gente sabe que o repouso é ruim, tá? Mas a repetição em excesso desses movimentos também é prejudicial. Então é importante saber, alguns pacientes às vezes vêm com uma hérnia de disco e trabalham em empresas ou em cargos que não tem outra opção, eles têm que fazer esse movimento repetitivo. Então, assim, é importante ele saber que muitas vezes vale a pena procurar tentar mudar de função, mudar de profissão, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, para que ele não tenha uma degeneração precoce e não sofra tanto com as hérnias de disco. Então, para quem pode, isso é importante, tá? Então, esses movimentos excessivos. E tem um outro movimento também que é bem importante, que a gente sabe que aumenta, que são movimentos vibratórios. Então, plataformas vibratórias, aquelas esteiras que vibram também, que o paciente fica lá e tem muita vibração na coluna, tem uma relação com o aumento dos casos de hérnia de disco. Então, é importante evitar. Então, aquele paciente que já tem a hérnia, já foi diagnosticado, saiu da crise, ele tem que procurar evitar esses movimentos, porque se ele não evitar, tem uma chance maior da hérnia de disco evoluir, tá? Agora eu vou falar o nono, então a nona dica é bem importante, é uma dica também que muitas pessoas ficam hoje o dia inteiro sentadas, por exemplo, no computador de manhã, sentadas no computador de tarde,
e é a dica de não passar muito tempo na mesma posição, principalmente sentado, tá? Existe um estudo que mostra que a posição que mais dá pressão na coluna vertebral, principalmente na coluna lombar, é a posição sentada. Então, quando a gente está sentado, como eu estou agora, tá? É quando eu tenho maior pressão do corpo agindo na minha coluna lombar. Quando eu levanto, eu fico de pé, essa pressão diminui e, obviamente, quando eu deito, essa pressão diminui mais ainda. Então, assim, quando o paciente fica lá 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, sentado no computador direto, fazendo um trabalho e se envolvendo em alguma coisa, normalmente ele aumenta essa pressão lombar, fazendo com que a pressão no disco fique maior e, obviamente, depois de alguns movimentos desses, né, ele vai fazer com que ocorra uma degeneração mais precoce na coluna lombar. Então, o recomendado é quem trabalha sentado, não fique mais do que 45 minutos a 1 hora sentado continuamente. Então, procure levantar da cadeira, então ir no banheiro, ir no bebedouro tomar uma água, levantar e atender um telefone, dar uma caminhada no seu ambiente de trabalho. Isso faz com que ocorra uma circulação da região e faz com que aquela pressão que está aumentada sentada diminua. Então, é importante todo mundo que trabalha sentado. Hoje em dia tem alguns relógios que fazem isso, que tu pode programar, a cada 45 minutos ele vibra, ele emite um som e tu, 45 minutos, vou levantar, vou caminhar, porque hoje em dia a gente trabalha muito, às vezes está muito focado naquele trabalho e quando vê passa 3, 4 horas e, poxa, passei a manhã inteira não levantei, não consegui nem tomar uma água. Então, assim, procurar fazer essas pausas para a coluna, tá? É bem importante para esse paciente que já tem hernia de disco, principalmente, porque vai diminuir essa pressão. Então, assim, caminhadas é importante também fazer, né? Mas principalmente evitar essa posição muito tempo, e principalmente sentado. Óbvio, quem fica muito tempo em pé no trabalho também, o ideal é cada hora ali dar uma sentada pouquinho para mudar essa posição. Mas o pior de tudo realmente é quem fica muito tempo sentado. Então essa é a obrigação, a cada hora, cada 45 minutos, cada 1 hora, esse paciente levantar e dar uma caminhada. Então isso é muito importante. Essa é a 9ª dica que eu estava dando hoje. E a 10ª dica é uma dica mais assim para o futuro, tá? Hoje em dia ela não é muito assim difundida, tá? E não é muito acessível a todo mundo, que é a questão da avaliação genética, tá? Já saíram alguns estudos que mapearam assim alguns genes que são responsáveis por esse fenótipo, por essa alteração que a gente vê de hérnia de disco, tá? Então, o que é isso? Então, alguns genes já foram mapeados, muitos deles são relacionados com o colágeno, né? Então, a gente sabe aqui, tem o de colágeno tipo 1, tipo 9, tipo 11, um receptor, por exemplo, da vitamina D. Então, assim, hoje em dia existe esse teste genético que a gente faz, que a gente avalia todos os nossos genes. Então, individualmente, cada indivíduo poderia fazer esse teste. É disponível no Brasil, ele é um teste mais caro, né? Mas a gente conseguiria ver, olha, eu tenho essa sequência genética, é a minha sequência, não só para hernia de disco, mas para outras patologias. Eu tendo essa sequência, eu tenho que me cuidar mais, eu vou ter que ter maior atenção nessas áreas. Poxa, eu tenho daqui a pouco lá 4 genes relacionados com a discopatia e com a hernia de disco mais grave, vamos dizer assim. Então se eu tenho esses genes, eu tenho que tomar cuidado, fazer mais exercício, enfim. Então, a tendência no futuro é aumentar isso, e quando a gente fala em prevenção, esse é o foco, sendo que provavelmente num futuro bem próximo, na verdade bem próximo não, desculpa, bem distante, a gente possa ter essa avaliação genética e saber, olha, eu tenho essa alteração genética, eu posso tentar mudar ela, posso tentar mudar o meu padrão de vida, meu peso, vou melhorar meus exercícios para poder evitar aquela patologia. Então, já está sendo bastante estudado, mas a gente sabe que para isso chegar e ter um resultado bom de prevenção, assim, direto para todo mundo, é uma coisa que pode demorar um pouco. Então, é óbvio que
quem tem algum sintoma, né, obviamente tem que procurar algum médico, principalmente o especialista em coluna, para que ele possa fazer a avaliação e depois da remissão da crise da hérnia, ele programar com o paciente essa prevenção dos sintomas. Então, programar exercício, mudança postural, melhoria no peso. Então, enfim, tudo isso que eu falei agora, ergonomia, para que esse paciente possa evitar esse problema maior, que seria uma hérnia de disco depois recidivada, uma hérnia de disco que dá sintomas contínuos e, eventualmente, o paciente que tem uma compressão nervosa e tem algum problema mais grave, precisando inclusive de cirurgia. Então, essas 10 dicas são bem importantes, guardem, passem para os seus amigos e quem tem hérnia de disco deve ter um cuidado especial com isso. Eu vou responder umas perguntas agora que entraram, tá? Aqui, ó, a Raquel perguntou, tudo bem, Raquel? Aqui, ó, obesidade é prejudicial para a hérnia, piora a hérnia? Sim, Raquel, não necessariamente, não é diretamente a obesidade atua na hérnia, então não é aumento dos adipócitos, da gordura que atua direto na hérnia, mas é uma questão mais biomecânica, tá? Então, aquele paciente que tem obesidade, ele vai ter um maior peso corporal agindo na coluna vertebral e, consequentemente, também nas articulações, fazendo com que esse paciente tenha uma degeneração mais precoce daqueles discos. Então, ela atua nesse aumento da pressão nos discos, aumento da força dele, na força que eles vão agir, fazendo com que ele degenere mais precocemente e, consequentemente, a gente sabe que a hérnia de disco é uma doença degenerativa, vai aumentar a incidência de hérnia de disco no paciente com obesidade. Então, é fundamental a gente focar nisso. Não é à toa que é uma das 10 dicas que eu dei aqui de prevenção, controle do peso e, como eu falei, principalmente a questão do peso, da porcentagem de massa magra, de massa de gordura, não necessariamente o peso na balança. Então, é bem importante a gente ter essa ideia, tá? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Uso exagerado do celular piora a hérnia? Assim, não necessariamente, tá? Hoje em dia, óbvio, se usar o celular de telefone, vamos falar de telefone e depois falar de tela. De telefone, obviamente, hoje em dia já existem alguns sistemas de Bluetooth que a gente consegue não ficar com o pescoço assim, porque pensando em hérnia cervical, aqueles pacientes que ficavam no passado, né, muito tempo no celular ou no telefone fixo, eles tinham, obviamente, maior degeneração porque tinha uma postura completamente inadequada. Hoje em dia, falando em celular de uso de tela, né, com certeza tem uma piora naquele paciente, principalmente da hérnia cervical, que fica horas no celular, né? Tem um trabalho que envolva um celular. Isso faz com que ele tenha um aumento da flexão do pescoço, né? E uma cifotização, fica mais cifótico, e isso faz com que a biomecânica da coluna seja alterada. Então, é bom não evitar então de ficar muito tempo em celular. Os pacientes que às vezes tem um negócio, tem uma empresa e ele tem que ficar, ele mexe muito com o WhatsApp, ele tem muito envolvimento com isso. Esse paciente, normalmente, o ideal é que ele tenha uma tela de desktop para que ele possa usar esse celular na tela. Desculpa. Então, com certeza, o uso exagerado do celular tem uma relação. Aqui tem mais uma pergunta. O alongamento é importante na prevenção da hérnia? Com certeza. O alongamento é muito importante porque ele faz com que diminua a pressão nos discos, ele faz com que os movimentos da coluna fiquem mais harmônicos, né? Mais suaves. Então, quando a gente tem contratura, normalmente a musculatura fica puxando, ocorre um desbalanço, né, da musculatura em relação à coluna, e a coluna não tem um balanço tão bom. Esse alongamento sendo feito constantemente faz com que a coluna funcione melhor, ela tenha melhor mobilidade e fazendo com que os discos diminuam a sua progressão da degeneração. Então é muito importante, alongamento é fundamental, tá? E aqui, deixa eu botar aqui, ó. Aqui a Raquel também botou uma pergunta bem interessante, tá?
que é em relação à diastase de reto, piora a dor lombar. Bom, a gente sabe que isso acontece mais nas pacientes pós-gravidez, né, pelo aumento do volume abdominal, né, pela chegada, né, do nenê na gestação. Isso faz com que a musculatura do reto abdominal, que é aquela musculatura mais superficial do abdômen, não é a musculatura interna, que são os transversos e os oblíquos, isso faz com que a musculatura abra, né? Essa diastase nada mais é que a abertura da musculatura do reto abdominal. Normalmente, quando o paciente vai fazer a postura de inspirar e endurecer a barriga, fazer esse fortalecimento da barriga, com a diastase tu tem uma perda dessa força abdominal, né? Então esse paciente ele não vai ter uma força tão boa. A gente sabe que os dois músculos mais importantes são os músculos mais internos, que são os oblíquos, né? O interno e o externo, e o músculo transverso. Esses são mais internos. O reto ele é mais superficial, ele não tem tanta importância como os outros na questão abdominal, da respiração abdominal que a gente fala tanto, mas ele é importante, e o paciente que pode ter piora da dor lombar. Aquele paciente que tinha uma dor leve, às vezes pré-gestação, teve a criança, às vezes está com o mesmo, passou lá 1 ano, 2 anos da gravidez, tem o mesmo peso, o mesmo condicionamento físico e tudo, e tem mais dor lombar. Isso pode relacionar. E óbvio que alguns pacientes que são muito sintomáticos, existe uma cirurgia, né, para fazer a sutura, vamos dizer assim, a aproximação desse reto, e é feita por cirurgião plástico, e obviamente tem que ser avaliado, né, caso a caso, se tem uma relação, mas com certeza tem uma reação com isso. E não tem a relação com a hérnia direto, tá? Mas tem uma relação com a diminuição da capacidade desse paciente conseguir endurecer o abdômen, e aí, consequentemente, a coluna lombar vai forçar mais, vai ter mais carga agindo nela, tu não consegue equilibrar, dividir essa força, fazendo com que o paciente possa ter mais dor, tá? Eu separei aqui, ó, mais uma pergunta do Pedro, aqui, ó, Pedro Boss. Ele botou assim, ó, boa noite, o que significa doença degenerativa na coluna lombar? É grave? Então eu falei bastante aqui de doença degenerativa. Então assim, o que é doença degenerativa da coluna? É aquela doença que tem uma relação com o envelhecimento. Então o disco ele tem uma história natural, que a gente chama. Então ele, que nem uma pessoa, ela nasce, tem a fase da infância, adolescência, vida adulta, idoso, enfim, são fases, tá? O disco também tem fases. Quando a gente é mais jovem, é um disco mais hidratado, ele é um disco que tem uma altura maior, é um disco que faz melhor a sua função de amortecimento, de rotação e de ajuda na locomoção. E obviamente, com o passar dos anos, naturalmente existe uma degeneração, um desgaste. Então a primeira fase é o disco perder líquido, então desidratar é a primeira fase da degeneração. A segunda fase é o início da discopatia, e aí tem uma classificação, até eu botei no meu feed ali, tem uma classificação que chama de Kickard-Willis, que é uma classificação que vê a evolução da degeneração. Então vai diminuindo de altura, vão formando os abaulamentos, as protrusões, e esse disco vai diminuindo, chega lá num paciente com 100 anos de idade, vamos dar um exemplo, num paciente mais idoso, aquele disco muitas vezes já está praticamente osso com osso, ou está muito sutil, esse disco já degenerou, já desidratou, enfim, ele está degenerado. Então a doença degenerativa nada mais é que uma doença natural, tá? Todo mundo vai ter doença degenerativa, basta viver mais tempo, né? Obviamente criança não vai ter isso, mas a gente sabe que a partir da vida adulta todo mundo vai ter isso, tá? E é grave, então assim, imagina, todo mundo tem, não é grave necessariamente, tá? É algo bem comum, bem corriqueiro. Obviamente que a doença degenerativa, a hérnia de disco é uma doença degenerativa. Agora, daqui a pouco esse paciente tem uma hérnia de disco, né, com compressão de nervo, com compressão, com perda de força, bom, isso pode ser grave. Agora, doença degenerativa por si só não é grave, né? É algo comum,
algo corriqueiro que todos nós vamos sofrer, assim como quem vai envelhecer, tá? Então isso é bem comum de acontecer. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, ó, da Veneza botou assim, ó: verdade que o clima frio prejudica quem tem hérnia de disco e o clima quente ajuda a diminuir a dor, ou é mito? Bom, isso tem uma relação, tá? Não existe uma comprovação científica, tá? Mas existem teorias a respeito do frio e do calor em relação à hérnia de disco e em relação às dores articulares no geral. Tem paciente que normalmente sente esse clima frio com a umidade, tá? Então tem uma relação frio e umidade, fazendo com que as articulações tem uma contratura maior das articulações e da musculatura. O paciente fica, imagina num frio, a musculatura fica mais enrijecida e normalmente esse paciente sente como tendo uma dor pior. Então aquela dor lombar, aquela dor cervical que ele estava ali tranquilo, não era uma dor tão grande, teve um frio, caiu a temperatura lá 15, 20 graus, ele vai ter que se acasalhar, aquela contratura, vai ocorrer uma contratura e o paciente vai ter a piora do sintoma. Assim como o calor diminui a dor, porque normalmente o calor a gente sabe que relaxa a musculatura, então o paciente tem um relaxamento maior. Por exemplo, aqueles pacientes que vão em águas termais, ficam lá ou fazem, por exemplo, banho de hidromassagem, fazem pedras quentes, isso tudo relaxa a musculatura e faz com que o paciente tenha uma sensação de melhora dos sintomas. Mas assim, não é diretamente, assim, isso é mais uma percepção que a gente vê nos pacientes do que uma regra, tá? E isso eventualmente tem paciente que não funciona desse jeito, tá? Então, sim, esse clima eu acho que a principal até nem é tanto frio ou calor, acho que tem uma relação muito mais com a umidade, tá? Então, quando tem um clima mais úmido, a tendência é o paciente ter mais dores articulares do que num clima mais seco. Mas assim, isso obviamente, que nem eu falei, tem paciente que não funciona assim, tá? Eu tenho aqui a última pergunta de hoje, aqui, ó. A Cíntia Carlo falou o seguinte, ó: tenho hérnia extrusa centro-lateral de L5-S1 à esquerda e central de L4-L5. Bloqueio resolve? Então, assim, a Cíntia, normalmente, o que é o bloqueio, né? Bom, ela tem uma hérnia, pelo que ela está referindo, né? Uma hérnia extrusa é aquela hérnia pior que tem, a hérnia é aquela que tem uma ruptura do ânulo e um extravasamento do material discal. Então, são as hérnias que têm maior probabilidade de compressão de nervo e, eventualmente, cirurgia, né? E, então, assim, ela botou assim: o bloqueio resolve. O que é o bloqueio, tá? O bloqueio é um procedimento que a gente faz, tá? Principalmente para alívio de dor, tá? Ele é classificado como paliativo, né? Então ele não cura a hérnia de disco, ele não retira a hérnia de disco, ele não descomprime o nervo. Ele basicamente é um procedimento que a gente chega até a parte da coluna, tá? Onde tem, por exemplo, a hérnia de disco, comprimindo a raiz. E através de um aparelho no hospital a gente consegue ver onde é que está a ponta da minha agulha. Eu consigo ver a ponta da minha agulha. Na ponta da minha agulha eu infiro onde está a hérnia de disco e injeto um medicamento exatamente onde a hérnia está apertando a raiz. Isso faz com que eu engane, né, esse sistema de dor. Esse medicamento normalmente tem um anti-inflamatório e tem um anestésico local que faz com que aquela raiz que está sendo apertada diminua a dor dela, tá? Mas eu não mudo a compressão. Como a gente sabe que a hérnia de disco é autolimitada, como eu falei, em 80% dos casos ela reabsorve, né, em 4 semanas, 8 semanas, ele é um tratamento que é auxiliar, ele nos ajuda muito, principalmente naquele paciente que não tem um déficit neurológico grande, não tem uma perda de força e ainda está com uma dor realmente que está incomodando, a inflamação está grande, ele tem uma dor forte. Então esse paciente, o bloqueio é um tratamento que ajuda muito, porque ele faz com que o paciente tire a dor dele, não tire a hérnia. Como a gente sabe, a hérnia é autolimitada, existe uma tendência dela ser reabsorvida. Então alguns pacientes a gente faz o bloqueio
e acompanha, né, esse paciente no pós, e o paciente melhora no pós-bloqueio e eventualmente melhora, porque não é só o bloqueio isolado, né? A gente tem que fazer o bloqueio, mas o tratamento conservador que exige, né, reforço muscular, analgesia, fisioterapia, acupuntura, enfim, que eu falei na live passada. Então o bloqueio é auxiliar, ele ajuda, mas ele não cura, tá? Ele não resolve, vamos dizer assim. Ele é um dos tratamentos que ajuda e ajuda muito, tá? Ele é minimamente invasivo. Quais são as vantagens? É com sedação que se faz um bloqueio, anestesia local, a gente entra com uma agulha, o paciente tem alta 1 hora, 2 horas depois do procedimento, é um procedimento seguro, tá? Então, assim, ele é auxiliar, ele nos ajuda e a gente sabe que tem uma taxa aí de melhora aí de uns 70% dos pacientes que fazem o bloqueio. Isso é bem importante, sabe que alguns pacientes realmente também não melhoram, mas assim 70% de melhora é um número bom, que faz com que nos ajude nesse tratamento conservador, ainda é considerado um tratamento conservador o bloqueio. Então, isso é bem importante saber, tá? Então, não, em tese, o bloqueio não resolve, ele pode melhorar. Tem pacientes que às vezes fazem o bloqueio, o paciente melhora do sintoma e acha e tem a sensação que resolveu, passa lá 6 meses sem a dor. Mas assim, ele melhorou a dor, mas a gente sabe que o processo é autolimitado, então ele ajudou e pode, enfim, ser ele fazer o bloqueio e melhorar, mas não necessariamente diretamente ele resolver, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Veneza aqui, ó. Estou amando a live, nem sempre como ter esse tempo para explicar e aqui as dúvidas estão sendo totalmente explicadas. Obrigado, tá, Veneza, obrigado. Então assim, pessoal, eu acho que é isso. Quem tiver alguma dúvida que não foi respondida, pode mandar no direct, depois eu publico ela no stories, deixo ali no feed, e que é importante a gente ter essa prevenção, né? Então passem para quem vocês conheçam que tem hernia de disco, para quem já tem sintoma de dor lombar, dor cervical, porque isso é importante ter essa ideia da prevenção, tá? Eu agradecer a todo mundo, tá? Uma boa noite a todos.